Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise bem provocadora, daquelas que questionam a base de muita coisa que a gente estuda. O tema é forte, como podem ver, o narcisismo da pesquisa em educação matemática. A ideia é entender por que tantas vezes a busca por soluções na nossa área acaba, na verdade, ignorando a pessoa mais importante de todas, o aluno real. E tudo começa com esta pergunta, que é o coração da nossa conversa. A gente ouve o tempo todo que a educação matemática é uma ferramenta para libertar, para exercer a cidadania, né? Mas, quando a gente olha para a realidade, para a sala de aula, o que se vê muitas vezes é o contrário, ela vira uma barreira. Então, por que essa distância enorme entre a promessa e o que de fato acontece? Bom, para tentar entender essa contradição, vamos primeiro dar uma olhada no que nos é prometido. Qual é o grande ideal, o sonho que move a educação matemática e que inspira tantos de nós educadores? E tá aí, o discurso oficial é lindo e, sendo bem sincero, ele é muito nobre. A gente fala em matemática para todos, em dar poder, em empoderar os alunos, em formar cidadãos que sabem pensar de forma crítica. Essas são as bandeiras que todo educador levanta com muito orgulho. É o que a gente quer para os nossos alunos no fim das contas. Agora, olha que interessante essa citação. Ela dá uma pista. Ela sugere que, talvez, para a gente alcançar aquele ideal todo, a gente precise bagunçar um pouco o coreto. Sabe, quebrar essa ordem que parece tão certinha, tão lógica, pode ser o único jeito de fato, imaginar e construir algo novo, que seja mais inclusivo de verdade. E isso nos joga direto na segunda parte da análise. Se o ideal é tão bonito, o que será que acontece nos bastidores? Qual é a função que ninguém fala, a função oculta da matemática na escola? Parem para pensar um pouco. A ansiedade matemática. Isso virou um campo de pesquisa inteiro. Milhões de crianças e adultos têm um pavor real da disciplina. E fala sério, quem nunca ouviu a clássica pergunta: professor, quando é que eu vou usar isso na minha vida? Essas experiências do dia a dia abrem uma rachadura gigantesca naquele discurso ideal que a gente viu. E essa tabela nossa, ela ilustra essa dissonância de um jeito brilhante. De um lado, o propósito que a gente declara em voz alta: aprender, aplicar, emancipar. Do outro, a função que a matemática muitas vezes cumpre na sociedade. Ela vira uma máquina de classificar a gente, de botar ordem na fila, de decidir quem passa no vestibular, quem consegue o melhor emprego. Em vez de libertar, ela acaba na prática reforçando a desigualdade que já existe. E aqui a gente chega numa metáfora muito, muito poderosa. A pesquisa que estamos analisando sugere que a aula de matemática funciona quase como um rito de iniciação moderno. Só que a parte mais curiosa é que esse ritual não é feito para os iniciados, que seriam as crianças, mas sim para quem já passou por ele, os adultos. É um ritual que a sociedade adulta cria para poder olhar para si mesmo e dizer: nós somos modernos, nós somos racionais. Então, a sacada é essa. Ao passar essa tarefa de ser matemático para as crianças, a sociedade adulta meio que se livra dessa obrigação. Ela se torna um escudo. Nós, os adultos, podemos bater no peito e nos orgulhar de viver numa sociedade do conhecimento, mesmo sem ter a menor ideia de como usar um logaritmo no nosso dia a dia. A performance das crianças na escola já faz esse trabalho simbólico por nós. É bem forte pensar nisso. E é exatamente nesse ponto que a gente chega no nervo da nossa discussão, o conceito de narcisismo. Mas aqui, ele não é aplicado a uma pessoa, e sim à própria pesquisa em educação matemática. Tá, mas o que é esse tal de narcisismo nesse contexto? É bem simples de entender. Acontece quando uma área de pesquisa, tipo a nossa, perde o contato com o objeto real dela. Ela para de olhar para o aluno de verdade, com a vida dele e os problemas dele, e passa a olhar só para suas próprias teorias, seus próprios modelos. Ela se apaixona pelo próprio reflexo no espelho, sabe? E essa citação ela é demolidora. A pesquisa narcisista, então, não consegue enxergar o que está do lado de fora. Ela só vê a si mesma. Ela projeta suas próprias expectativas no mundo e depois comemora quando a realidade parece confirmar o que ela já pensava, ignorando completamente tudo aquilo que não cabe nesse espelho. Querem um exemplo bem prático disso? A pesquisa nota que as pessoas não usam a matemática da escola na vida real. Mas, em vez dela parar e se perguntar: ué, será que elas deveriam usar?
Será que a nossa ideia inicial está errada? Ela faz o contrário. Ela dobra a aposta. Ela diz, precisamos criar métodos ainda melhores para que as pessoas finalmente usem. Ou seja, ela tenta consertar a realidade para que a realidade se encaixe na teoria, e não o contrário. O que nos leva, claro, a uma pergunta óbvia. O que essa abordagem narcisista acaba deixando de fora? Que parte da realidade esse espelho não consegue refletir? Bom, ela ignora justamente os fatores mais complicados, né? Aqueles que a pedagogia sozinha não dá conta de resolver. Pobreza, desigualdade, economia, políticas públicas. É muito mais confortável para a pesquisa ficar falando de métodos de ensino inovadores, do que ter que admitir que talvez o maior problema para um aluno aprender não seja o método, mas o fato dele ir para a escola com fome. Então, o que acontece é uma espécie de substituição. O aluno de carne e osso, que mora num bairro real, que tem uma família real e problemas muito reais, ele some da pesquisa. No lugar dele, a pesquisa cria um aluno teórico, uma projeção, um boneco que só existe para validar as teorias de quem está pesquisando. E este número 0, ele é bem impactante. 0 é a quantidade de vezes que uma teoria puramente pedagógica, por mais genial que fosse, conseguiu, sozinha, vencer as barreiras da pobreza e da desigualdade estrutural. Nenhuma vez. Porque a gente sabe que o problema nunca foi só pedagógico. Certo. O diagnóstico é duro, a gente sabe, mas a intenção aqui não é deixar ninguém paralisado, e sim provocar uma reflexão. Como é que nós, educadores que estamos na ponta, podemos começar a quebrar esse espelho? Aqui tem 3 passos práticos para a gente começar a pensar. Primeiro, ter a coragem de olhar e reconhecer essa função de filtro social que a matemática, queiramos ou não, acaba exercendo. Segundo, não engolir de cara as novidades pedagógicas. É preciso perguntar, peraí, qual a ideia por trás disso? Isso foi pensado para qual tipo de aluno? E terceiro, que talvez seja o mais importante, fazer um esforço ativo, diário, para trazer a vida real dos alunos de volta para o centro da nossa sala de aula. E esse, gente, talvez seja o ponto mais transformador de todos. A verdadeira mudança não vai vir de uma solução mágica, de um novo aplicativo ou de uma metodologia importada. Ela vem quando a gente muda a pergunta que nos guia. Em vez de ficar nessa busca sem fim de como ensinar matemática melhor, talvez a gente devesse dar um passo para trás e perguntar, afinal, qual é a função do que a gente está fazendo aqui? E a gente encerra com essa questão que, claro, não tem uma resposta pronta. Todo esse material nos desafia a pensar sobre o nosso próprio poder de agir. Somos nós que estamos ali, na linha de frente, em contato direto com o tal objeto real. Que pequeno gesto, que pergunta diferente, que mudança de foco a gente pode fazer amanhã mesmo para começar a reconectar nossa prática com a vida dos alunos e quebrar, nem que seja um pedacinho, desse ciclo narcisista. A reflexão fica com cada um de nós. Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar